Vamos lá para o ICL e vamos trazer as informações para vocês. Bora. Só de 10 minutos com o Jamil, então quero aproveitar, vamos conversar com o Jamil aqui agora, deixa eu conectar, depois a gente volta, porque eu quero falar com vocês ainda do Bananinha, ainda de eleições, enfim, tem bastante coisa para a gente conversar aqui. Então vamos conectar com o Jamil. Oi, Jamil, tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos. Bom estar aqui com vocês. Maravilha. Jamil, vamos falar então do Lula no Mercosul. O presidente Lula fez um discurso em defesa da autonomia da América do Sul nesta terça-feira, durante a cúpula do Mercosul em Assunção, no Paraguai. A declaração aconteceu em meio ao aumento Valeu, Lilian. de geopolíticas e aos debates sobre influências de 165, potências gente. estrangeiras na reunião. Eu tenho um trecho da fala do presidente, vamos compartilhar, depois a gente ouve o Jamil. Caros amigos e caras amigas, ninguém é dono do mundo e ninguém é dono da América do Sul. Nenhum país do Mercosul ganhará mais liberdade de ação por meio de alinhamentos automáticos ou escolhas excludentes. Nossa força estará na capacidade de dialogar com todos, sem deixar de lado nossos interesses. Diversificar parcerias, ampliar a cooperação e preservar a autonomia são requisitos para que a região encontre seu espaço em um mundo em transformação. Que recado foi esse? Para quem, hein, Jamil? Olha, Vivi, para muita gente, uma delas é o dono, ou aquele que acha que é dono das Américas, pelo menos Donald Trump. Não, ninguém é dono das Américas, ninguém é dono da América do Sul. Esse é um recado muito claro por parte do governo Lula, insistindo na capacidade de autonomia da região. Mas não é só um recado para Donald Trump, é um recado claro para a extrema-direita latino-americana. Porque tem algo muito especial, não no sentido positivo, mas no sentido único da extrema-direita latino-americana dessa nossa geração. Não é só uma extrema-direita, eu diria, ideológica e nacionalista. É uma extrema-direita que, de uma forma muito, eu diria até incoerente, se submete a uma outra potência, no caso estrangeiro, no caso Donald Trump. Então, é um recado a Donald Trump, sem dúvida nenhuma, mas Lula manda um recado a todos os líderes da região, dizendo, olha, se submeter a um líder estrangeiro, achando que com isso vocês vão ganhar alguma coisa, tirem o seu cavalinho da chuva, porque realmente a história não mostra isso. Um ponto muito importante, Vivi, mas numa cúpula do Mercosul, Javier Milei, o presidente da Argentina, não esteve presente. Alegou problemas de agenda pessoal, mas não esteve presente. E para a gente entender a dimensão do Mercosul, queria só contar uma historinha muito breve aqui entre Afonso e Sarney. A gente pode ter todas as reservas do mundo em relação a essas duas pessoas. Mas o que eles fizeram nos anos 80 foi, de uma certa forma, visionário. O que eles fizeram? Um pacto entre dois países que tinham uma rivalidade, pelo menos no regime militar, muito grande, e quando chega a democracia, eles dois decidem, vamos dar, na verdade, um golpe nos militares, não um golpe eu diria político, mas um golpe no sentido de dizer, não são vocês mais que mandam, são os presidentes civis que vão mandar a partir de agora, e a partir de agora a integração é absolutamente relevante. O que eles fazem? Isso me contou uma certa vez o próprio Sarney. Ele contou o seguinte, que eles falaram o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos nos encontrar e não vamos avisar ninguém que vamos lançar o projeto de um bloco regional. Para que, claro, os militares não tenham nenhum tipo de embaraço ou algum tipo de empecilho, e principalmente que nós dois, ao mesmo tempo, vamos renunciar à bomba atômica ou a qualquer projeto nuclear. Eles, sem falar com os militares, vão, se encontram, fecham um acordo e anunciam diretamente para a imprensa e pegam os militares, tanto argentinos como os brasileiros, absolutamente de calça curta. Então, é um projeto que tem 40 anos, é um projeto fundamental, inclusive para a inserção internacional do Brasil, e que hoje vive uma encruzilhada. O que Lula fez nessa cúpula ontem, no caso, é fazer esse alerta. O Mercosul, ele precisa sobreviver para além das ideologias, porque ele representa realmente a integração regional, sem dúvida nenhuma, em termos econômicos, mas também uma
alguma ideia de paz na região. Vamos ver aí se isso vai de fato sobreviver, porque é um enorme desafio, eu diria, é o maior desafio da história do Mercosul até hoje. Ô Jamil, e aí a gente sabe que também existe, digamos assim, um certo receio dos líderes sul-americanos de apoiar medidas que trabalhem com uma ingerência muito direta, porque a gente viu isso, por exemplo, em 74, Demori. 74 era a mudança de Médici para Geisel, e houve um golpe no Chile, tá? Com uma ingerência brutal estadunidense, que você conhece muito bem, a ditadura do Pinochet. Mesmo os milicos brasileiros ficaram, opa, pera um pouco, porque se você pode fazer isso aqui, o que te garante que você não vai em seguida dizer, também não estou feliz com a ditadura militar que está implementada no Brasil? Era uma outra. E vamos botar um governo biônico lá, faz a mesma coisa que você fez no Chile e fica por isso mesmo. Então, e também existe, de alguma forma, né, Jamil, um certo cuidado para apoiar. Emerson mandou, Milei está evitando esses compromissos para não ter que conversar com Lula. Será porque o Brasil acaba salvando a pele de alguns argentinos ou o modelo aplicado está sendo melhor do que o da Argentina? Talvez, né? 155, cadê as contribuições, gente? Olha só, deixa eu aqui banir mais uma pessoa mal educada. Pronto, vai pro inferno. 155, gente, é o que falta. Vamos lá, pra gente poder seguir. Esse tipo de coisa, mesmo entre lideranças que são ditas de direita. A gente sabe que existe uma preponderância de direitistas hoje no poder na América do Sul, e ainda assim existe um certo comedimento nesse contexto, não? Sim, e alguns países, principalmente os mais vulneráveis, César, têm procurado, inclusive, o Brasil para dialogar. Porque, claro, apesar de serem de direita, eles entendem exatamente esse ponto. Porque o dia que eu pisar fora da linha, eu sou derrubado, né? Então, por exemplo, no caso do Paraguai, no caso da Bolívia, no caso do Equador, todos esses países, sem dúvida nenhuma, têm uma aliança com Donald Trump. Mas, ao mesmo tempo, tem costurado canais bilaterais, não regionais, não em bloco, mas de forma bilateral com o Brasil. Por quê? Olha só, o Paz, na Bolívia, assim que teve a crise, isso me contou alguém do Palácio do Planalto. O governo boliviano de direita ligou para o Palácio do Planalto e falou assim, olha, precisamos da intervenção, não intervenção, obviamente, como nos Estados Unidos, mas precisamos da ação de vocês, porque o movimento social boliviano só escuta vocês. Então, nós precisamos que vocês, Brasil, falem com os movimentos sociais para que a gente possa, de alguma forma, ter algum tipo de diálogo de estabilidade na Bolívia. Olha só, um governo de direita fazendo um apelo para um governo progressista, no caso, o governo Lula, para, de alguma forma, mediar a situação de crise na Bolívia. No Paraguai, algo muito parecido, não em termos de crise, mas em termos econômicos. No Equador, para mim, no caso do Equador, talvez uma das histórias mais interessantes, o fato de que o Brasil abriu o seu mercado para dois produtos fundamentais da exportação equatoriana, banana e camarão. Por quê? Banana, etc. Bom, entre outras coisas, porque o Noboa, o presidente do Equador, é de uma família que é a grande produtora de banana do Equador. Ou seja, ele ganha com o mercado brasileiro. Então, é mais complicado do que o bem contra o mal, do que isso contra aquilo. Sem dúvida nenhuma, é um desafio gigantesco a extrema-direita em vários países da região, mas é também uma história muito interessante nesse sentido, porque todos esses líderes sabem que o momento que eles pisarem fora da linha e que o governo americano falar, não gostei dessa decisão, eles são os primeiros que serão, obviamente, retirados ou desestabilizados, no mínimo. Muito bem. Jamil, sei que você está com o tempo apertado aí, mas só porque a gente também falou, você mencionou, né, o Milei, queria voltar um pouquinho para ouvir teu comentário, porque é isso, né? Enquanto o presidente Lula estava lá na cúpula, o presidente da Argentina tinha outras prioridades. Um dia depois de receber Flávio Bolsonaro na residência oficial em Buenos Aires, ele não apareceu no encontro dos chefes de Estado do bloco. Milei também não esconde a torcida por uma derrota de Lula nas eleições de 2026. Então, só trazendo aqui mais essa informação, é claro que ele tem interesse também que Lula não ganhe essas eleições, né, Jamil?
Sem dúvida nenhuma. Na verdade, Fala, Kelly Gui, do bom Palácio do dia. Planalto, há uma preocupação de que a ingerência na eleição brasileira não aconteça só lá de Washington, que ela possa acontecer a partir de alguma capital regional, Buenos Aires, Bogotá, enfim, que possa haver justamente algum tipo de movimentação que não venha lá da Casa Branca. E por isso também uma preocupação em relação a essa situação e esses contatos, basicamente, de Flávio Bolsonaro com Javier Milei. É muito estratégico essa eleição para a América do Sul, para todos esses países. A eleição no Brasil é fundamental. Porque é aquela história, não existe domínio da América do Sul por ninguém enquanto o território brasileiro não for colocado, um governo dócil, um governo, acho que dócil é diplomático demais, né, Demore? Mas vocês entenderam. Não, ficou claro sim. Jamil, obrigada demais então, vou te liberar e estou ansiosa depois para saber novidades do que você anda fazendo, tá bom? Um abraço para você, Jamil, obrigada. Um abraço a todos, bom dia por aí. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!